Novembro de 2024 será lembrado como o mês que despedaçou a máquina de guerra de Putin. Sua chamada Operação Militar Especial se transformou em um tipo especial de desastre. A Rússia não está apenas perdendo tropas e tanques, mas sua capacidade de lutar por completo. Baixas massivas, perdas recordes de equipamentos e um rublo em colapso atingem a Rússia simultaneamente, ameaçando levar todo o esforço de guerra de Putin à ruína. Este não é apenas um mês ruim, mas sim um que poderia mudar tudo. Então, por que novembro de 2024 foi um ponto de virada tão importante? E o que exatamente deu tão errado para Putin? A resposta começa com as perdas de tropas. Muitas perdas de tropas. Em 1º de dezembro, a Nova Voz da Ucrânia relatou que o exército da Rússia sofreu em novembro de 2024 suas maiores perdas irrecuperáveis e sanitárias da guerra até agora. Os dados são péssimos para Putin. Segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, um impressionante total de 45.720 de seu pessoal foram mortos ou feridos durante o mês. Esse número equivale a aproximadamente 3 divisões de infantaria motorizada do exército russo. As perdas de equipamento também foram terríveis para a Rússia. A Ucrânia conseguiu destruir 307 tanques do país durante novembro, adicionando a uma contagem que já havia ultrapassado 9.500 quando o mês começou. Esses números podem não ter surpreendido Putin. O Ministério da Defesa da Ucrânia afirma que o país eliminou 279 tanques em outubro e capturou outros 291 em setembro. E isso é uma média trimestral de pouco mais de 292 tanques, mostrando que Putin está perdendo muitos equipamentos e soldados. Alternativamente, podemos analisar isso em termos de batalhões de tanques. Um batalhão de tanques russo possui 31 dessas máquinas monstruosas. Isso indica que em novembro o país perdeu cerca de 10 batalhões, com setembro e outubro tendo perdas semelhantes. Nos últimos 3 meses, Putin perdeu mais de 28 batalhões de tanques da Rússia no total. As perdas de tanques em novembro custaram cerca de 450 milhões de dólares. Somando novembro a setembro e outubro, as perdas financeiras russas apenas em tanques superam 1 bilhão. Os problemas com o equipamento continuam. De acordo com o Kyiv Independent, até dezembro de 2024, a Rússia perdeu 899 veículos blindados e 884 peças de artilharia na Operação Militar Especial de Putin. Esses números somam-se às catastróficas perdas de equipamentos da Rússia desde fevereiro de 2022. A destruição de veículos de combate blindados da Rússia pela Ucrânia ultrapassou 19.500 unidades. As perdas de sistemas de artilharia da Rússia já ultrapassaram 21 mil com os feitos da Ucrânia em novembro, deixando-a perto de destruir 21 mil peças de artilharia. A Nova Voz da Ucrânia tem a quebra novamente. Uma divisão do exército russo possui 18 artilharias autopropulsadas. Supondo que as 884 peças de artilharia perdidas sejam autopropulsadas, a Ucrânia passou novembro de 2024 dizimando as capacidades de 49 divisões de artilharia da Rússia. Putin desperdiçou mais de 700 milhões de dólares americanos tentando forçar a submissão das fortificações ucranianas. Ao todo, a Nova Voz da Ucrânia diz que a Rússia gastou 3 bilhões em equipamentos e armas perdidos durante o mês. O país não consegue sustentar essas perdas. Ok, então foi um mês ruim para a Rússia, você pode pensar. Mas um mês não indica que o país está derrotado. As perdas recordes da Rússia em novembro, seguidas de outro mês de recordes, podem ter despertado a preocupação do país. Isso mesmo, outubro foi quase tão ruim para Putin e seus comparsas no Kremlin. Em 10 de novembro, a British Broadcasting Corporation informou que o chefe do Estado-Maior de Defesa do Reino Unido, Sir Tony Radakin, solicitou ao governo mais recursos para as forças militares do país. Seu objetivo é elevar o orçamento de defesa do Reino Unido de 2,3% para 2,5% do produto interno bruto nacional. Qual a relação disso com a Rússia? Radakin também citou as baixas russas do mês ao fazer o pedido. Ele informou ao governo britânico que Putin perdia cerca de 1.500 soldados diariamente. Ele também ressaltou que o país estava prestes a ter 700 mil pessoas mortas ou feridas devido à enorme dor e sofrimento que a nação russa está enfrentando por causa da ambição de Putin. As previsões de Radakin logo se concretizaram.
O número de baixas das tropas russas agora é de cerca de 753 mil, segundo o Ministério das Finanças da Ucrânia. Além disso, Radikin afirmou que a Rússia sofria perdas massivas por pequenos ganhos territoriais e agora gasta mais de 40% de seu orçamento nacional na guerra. Putin não só perde milhares de soldados diariamente, como também pressiona enormemente o Estado, segundo Radikin. Isso nos dá 2 meses recordes de perdas para a Rússia. Outubro de 2024 já foi péssimo. Putin nunca deveria ter permitido uma taxa de baixas de cerca de 1.500 soldados por dia. Porém, novembro de 2024 chegou e superou todos os recordes estabelecidos pela Ucrânia no mês anterior. Se não soubéssemos melhor, pensaríamos que Putin estava tentando destruir seu próprio país. Talvez ele esteja. Afinal, não são apenas as enormes perdas de pessoal e os 3 bilhões em equipamentos destruídos que tornam novembro de 2024 o pior mês da Rússia. Várias outras questões ameaçam paralisar o país por completo. A Rússia não apenas teve seu pior mês em perdas totais em novembro, como também enfrentou seu pior dia várias vezes no que diz respeito à perda de tropas. Em 29 de novembro, o Kiev Independent relatou que no dia anterior a Rússia ultrapassou a barreira de 2.000 soldados perdidos em um único dia, totalizando 2.030 mortos ou feridos em 28 de novembro. Essa não foi a primeira vez que o país registrou suas maiores perdas diárias em novembro. A Rússia estabeleceu um novo recorde de 1.950 baixas em um dia em 12 de novembro, quebrando o recorde anterior. Em 11 de novembro, Kiev divulgou números alegando que a Rússia havia perdido 1.770 de suas tropas, em 10 de novembro, quebrando o recorde de 1.740 perdidos em um único dia, em 13 de maio. O que isso significa para Putin? Em novembro de 2024, ele quebrou seu próprio recorde de sacrificar seus soldados 3 vezes em apenas 18 dias. E não foram aumentos pequenos. O recorde de 12 de novembro superou o de 10 de novembro em mais de 200 soldados. O novo recorde de 28 de novembro é 80 soldados maior que o de 12 de novembro. A Rússia está sendo forçada a ficar de braços cruzados e assistir enquanto sua contagem de mortes sai do controle. E novembro só piorou para Putin e seu exército. Em 18 de novembro, surgiu a notícia de que o presidente Joe Biden havia autorizado a Ucrânia a usar os mísseis americanos de longo alcance Atacms contra a Rússia. O Reino Unido também permitiu que a Ucrânia usasse seus mísseis Storm Shadow para atacar a Rússia. As 2 decisões surpreenderam Putin. Ele esperava que suas ameaças constantes de retaliação por ultrapassar essa linha vermelha bastassem para manter esses mísseis fora de seu país. A Ucrânia rapidamente aproveitou a decisão de seus aliados, que não foram contrários. Um dia após a aprovação dos Estados Unidos da América, a Ucrânia usou seus mísseis Atacms para atacar um depósito de armas russo em Bryansk, marcando o 1000º dia de guerra. O ataque visava destruir mísseis e artilharia que provavelmente seriam usados pelos soldados de Putin para invadir Kursk, representando um grande revés logístico para a Rússia. Uma semana depois, o Kremlin admitiu que a Ucrânia realizou mais 2 ataques a instalações russas. O Ministério da Defesa russo disse ter derrubado 7 de 8 mísseis lançados, com um atingindo o aeródromo Kursk-Vostochny. O outro ataque visou posições russas S-400 em Lotarevka, com 3 mísseis supostamente abatidos e 2 atingindo seus alvos. Storm Shadow participou da luta. Em 20 de novembro, mísseis fornecidos pelo Reino Unido atacaram o que se acredita ser um quartel-general em Marino. Segundo o Guardian, blogueiros de guerra russos acreditam que a Ucrânia disparou 12 mísseis Storm Shadows no ataque, que também teria eliminado alguns dos soldados norte-coreanos recebidos por Putin para reforçar sua contraofensiva em Kursk. A Rússia tem que lidar com a perda recorde de soldados em novembro e se preocupar com a Ucrânia ter acesso a armamentos que podem causar ainda mais perdas em dezembro. A situação de Putin pode piorar ainda mais, o que seria definitivamente ruim para a Rússia. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o rublo também estava caindo de um precipício econômico. No final de novembro, o rublo despencou frente ao dólar. Até 27 de novembro, o rublo atingiu seu nível mais baixo desde o início da operação militar especial de Putin, chegando a 110 rublos por dólar. Em contraste com a taxa de câmbio nos meses antes da guerra, quando o rublo era negociado entre 70 e 5,80, e o rublo
continuou caindo. Até o dia 29 de novembro, estava em 114, marcando uma queda de 36% da taxa de 84 rublos por dólar, registrada em agosto de 2024. Uma breve recuperação levou o rublo abaixo de 110, mas a taxa de câmbio tão ruim não poderia ter vindo em pior momento para Putin. De acordo com a Sky News, o Kremlin estava em pânico ao ver a desvalorização da moeda russa. O jornal russo Kommersant comparou a notícia a um relatório de guerra e aconselhou seus leitores a guardarem o máximo de rublos possível para enfrentar a turbulência econômica vindoura. Essa grande queda da moeda ocorreu após uma nova onda de sanções dos Estados Unidos da América que visavam vários bancos russos, impedindo o país de processar transações internacionais. O Banco Gazprom foi o mais afetado. O terceiro maior banco da Rússia, responsável por permitir a venda de gás natural russo para a Europa, agora está incapacitado de processar transações internacionais. Isso é um sintoma da Europa, se afastando do gás russo nos últimos anos. Agravando a situação russa, as novas sanções chegam em meio a uma inflação de 8,7% e taxa de juros base de 21%, causando enormes problemas de custo de vida para a população. Novembro foi um mês terrível para a Rússia. No campo de batalha, registrou seu maior número de baixas em um único mês desde o início da guerra. Também quebrou seu próprio recorde de perdas em um único dia 3 vezes durante o mês. Some com o colapso do rublo devido às novas sanções dos Estados Unidos da América e à capacidade recém-concedida à Ucrânia de usar mísseis de longo alcance em território russo, resultando em um mês que quebrou as costas da Rússia. Vamos focar novamente nas grandes perdas de tropas russas em novembro. Por que isso aconteceu? A resposta provavelmente está na Rússia intensificando as pressões contra a Ucrânia ao longo do mês. Iniciamos com Kursk. Em agosto de 2024, a Ucrânia ousadamente lançou o que se tornou uma contra-invasão da Rússia. 2 semanas após o início da invasão, a Ucrânia controlava 93 vilas e cerca de 452 quilômetros quadrados de território russo. A jogada foi considerada brilhante, porém arriscada, pois tomar partes de Kursk daria à Ucrânia vantagem em futuras negociações de paz com a Rússia. Putin estava infeliz. A invasão de Kursk o humilhou e arruinou sua imagem de líder político forte, capaz de proteger seu povo. Ele passou boa parte de novembro de 2024 tentando retomar o território. Em 12 de novembro, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que as forças ucranianas em Kursk resistiam a uma contraofensiva de 50 mil soldados. Segundo Zelensky, nossas tropas estão impedindo o envio de 50 mil soldados do exército ocupante para outras frentes ofensivas russas em nosso território, devido à Operação Kursk. As 50 mil tropas que Putin implantou em Kursk provavelmente incluem a maioria dos 11 a 12 mil soldados norte-coreanos que a Rússia recebeu como parte de seu pacto de defesa cooperativa com a Coreia do Norte. Suspeita-se que a Rússia esteja enviando tecnologia militar e apoio financeiro à Coreia do Norte em troca de tropas. Putin sacrificou os maiores segredos russos e o dinheiro que o país mal pode gastar para fortalecer seu contra-ataque. E está funcionando em parte. A investida da Rússia em Kursk em novembro resultou na recuperação de cerca de 40% do território perdido até 24 de novembro. Porém, essa contraofensiva também é responsável por muitas das enormes perdas do país durante seu mês recordista. Em 1º de novembro, a Pravda relatou que a Rússia perdeu 15 batalhões, somando 8 mil soldados, desde que a Ucrânia capturou o território em Kursk. Até 6 de novembro, durante a contraofensiva de Putin, o número ultrapassou 20 mil tropas e 1.101 unidades de armamento e equipamento militar, segundo o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Siersky. Mais perdas ocorreram, com a Rússia também tendo 17 equipamentos militares destruídos por minas durante uma tentativa de assalto em meados de novembro. Os ataques ucranianos com mísseis Atacms e Storm Shadow em Kursk e arredores, somados à defesa ucraniana do território capturado contra a contraofensiva de Putin, resultam em enormes perdas de tropas russas. E há outro ingrediente importante que podemos adicionar a essa receita. Além da contraofensiva amaldiçoada, a Rússia tem se empenhado em conquistar mais território no leste ucraniano. De certa forma, tem sido bem-sucedido. Conforme relatado pelo New York Times em 30 de novembro, soldados russos tomaram pelo menos 10 aldeias no último terço do mês
e começavam a se aproximar dos dois últimos redutos ucranianos em Donetsk. A queda de Velkaya, Novosilka e Kurokova permitiria à Rússia eliminar os últimos bolsões de tropas ucranianas restantes e assumir o controle total sobre Donetsk. Mas essa investida teve um custo enorme. Segundo o Grupo Estratégico de Operações Khortytsia, unidade das forças terrestres ucranianas no leste, os avanços russos em novembro custaram uma quantidade impressionante de tropas no leste da Ucrânia. O porta-voz do grupo, Nazar Voloshin, disse: "Novembro foi um mês colossal em termos de perdas, e, em particular, a Rússia sofreu mais de 35 mil baixas em nossas áreas operacionais ao longo do mês." Voloshin também afirmou que a quantidade de ataques russos no leste da Ucrânia aumentou durante novembro. Na semana passada, o inimigo realizou 1.156 ataques em nossa área de responsabilidade, ele diz ao se referir à última semana de novembro. Isso é um pouco mais do que na semana anterior, quando houve 921 ataques inimigos. Esta declaração revela a abordagem de Putin em suas tentativas de tomar Donetsk. Em vez de contar com ondas massivas de soldados, ele alterou suas táticas para que agora tenha pequenos grupos realizando centenas de ataques por dia. Segundo Voloshin, o problema é que a Rússia está enviando muitos desses pequenos grupos sem veículos blindados ou outros equipamentos pesados essenciais. Isso torna os grupos alvos fáceis para os soldados ucranianos, resultando em alta taxa de baixas. Pode ser uma tática diferente, mas ainda é a estratégia implacável de Putin sendo aplicada. E essa é a verdadeira razão para as perdas recordes da Rússia em novembro. Putin e seus aliados lutam em duas frentes na guerra da Ucrânia, mas ainda não adaptaram sua estratégia. Eles continuam enviando mais soldados para as fortificações ucranianas, esperando eventualmente superar as posições. A abordagem está funcionando lentamente, mas ao custo de 1.500 a 2.000 soldados por dia. Chegamos à última pergunta deste vídeo. O que esses números recordes de perdas de tropas significam para Putin? A Rússia está começando a ficar desesperada por um acordo de paz em breve, porque está ficando sem soldados. Segundo The Conversation, a Rússia enfrenta dificuldades para recrutar soldados para repor as enormes perdas sofridas em Kursk e no leste da Ucrânia. Essa afirmação é corroborada pelo fato de Putin ter recebido de braços abertos mais de 10.000 soldados norte-coreanos para lutar em Kursk. Aceitar esses soldados significa que Putin ficará em dívida com o presidente norte-coreano Kim Jong-un, algo desnecessário se ele conseguisse recrutar soldados suficientes para lidar com o problema sozinho. A Rússia não quer estar nesta posição. Seu aliado mais próximo na guerra é a única nação que é mais pária global do que a Rússia. A Rússia também enfrenta problemas mais tangíveis de recrutamento. De acordo com a British Broadcasting Corporation, a OTAN e oficiais militares ocidentais estimam que Putin está recrutando cerca de 20.000 novos soldados mensalmente para o exército russo. Pense no que isso significa no contexto das perdas recordes de novembro. A Rússia está recrutando menos da metade dos soldados necessários para compensar as perdas massivas de 45.720 ocorridas em novembro. Ainda mais preocupante para a Rússia é que esses 20.000 por mês são predominantemente soldados novatos. Alguns podem ser mercenários e outros experientes em combate, mas a maioria é inexperiente e provavelmente será enviada para as linhas de frente semanas após o recrutamento, onde serão pouco mais que carne para canhão para as armas ucranianas. Putin tenta contornar esse problema. Em novembro, a Rússia alterou o método de entrega das notificações de recrutamento. O exército agora entrega online em vez de enviá-los pelo correio. Ao receber a notificação, o destinatário é proibido de sair da Rússia, sob pena de severas punições, incluindo prisão. Nenhum homem na Rússia está seguro deste método, supondo que o Estado tenha seus registros. Pagar impostos, renovar a carteira de motorista ou qualquer outra interação com serviços estatais basta para que o indivíduo infeliz entre na fila do recrutamento de Putin. As táticas não funcionarão. Putin já prejudicou severamente a força de trabalho da Rússia. Ele usa táticas sorrateiras para recrutar mais pessoas, pois teme a reação pública caso inicie uma nova rodada de mobilização. O fato é que a Rússia está ficando sem pessoas para enviar para as linhas de frente no momento em que está sofrendo mais baixas de soldados do que nunca. Em novembro de 2024, a Rússia pode ter reconquistado 40% do território perdido em Kursk, no leste da Ucrânia, obtendo ganhos substanciais.
Porém, também é o mês com recordes de soldados perdidos ou mortos em batalha. Somando-se a queda do rublo e a nova capacidade ucraniana de lançar mísseis de longo alcance na Rússia, este pode ser o começo do fim da habilidade de Putin de manter seus intensos ataques às posições da Ucrânia. Mas o que você acha das perdas da Rússia em novembro de 2024? Putin conseguirá reabastecer seu exército enfraquecido com mais soldados e equipamentos? Ou Putin está apenas aguardando Trump apresentar seu plano de paz para que possa encerrar sua operação militar na Ucrânia, reivindicando alguma vitória? Deixe sua opinião nos comentários e obrigado por assistir.